Salve, salve, my friends! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Próxima parada, Big Six, parte 1. Rapaziada, vamos falar de alguns jogadores. Eu selecionei aqui alguns que já tá batendo na porta do Big Six faz tempo. Alguns dessa lista já tem nível Big Six. Semenyo, claro que o Semenyo hoje tem nível Big Six. Agora, preço, situação. O Semenyo é um cara que tá se provando muito versátil, né? Nas duas pontas, direita e esquerda. Eu ainda prefiro ele mais pela esquerda. Mas ele é um cara que faz um trabalho tão coletivo que, irmão, tem alguns jogadores aqui que me intrigam. O segundo dessa lista aqui, eu acho que ele tá sendo até pouco falado, mas quando você vê a produção dele é um negócio de doido. Enfim, rapaziada, vamos falar aí a parte 1 desse quadro novo do canal. Deixa o like, se inscreve no canal. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, seja membro, tem a opção aí pelo YouTube e a opção via Pix na descrição, belezinha? Assim você ajuda e fortalece o canal. Deixa o like, cara, o like não custa nada, você fortalece e engaja o canal. Outra coisa, falem jogadores aí que vocês acham que vão pro Big Six. Tentem escapar do que eu citar aqui. Vejam o vídeo, depois você cita aí. ABC, eu acho que esse pode pintar no Big Six. A gente vai ver no final da temporada. A temporada é longa, meus amigos. A temporada é longa, né? Esqueci a frase lá. Lá a Sapucaí é grande. Sei lá, esqueci como é a frase. Mas enfim, rapaziada. Deixem nos comentários. Vejam os nomes que eu vou colocar aqui na mesa. Lembrando, é a parte 1. E deixem nos comentários aí quem vocês acham. E se você concorda ou não, obviamente, né? Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos lá, rapaziada. Obrigado por 10k, tá? Muito, muito, muito obrigado por 10k. Vocês são maravilhosos, belezinha? Vamos lá, meus amigos, ó. Semenyo, meus amigos. Semenyo. Eu tava até brincando depois do jogo contra o Tottenham. Eu falei, Semenyo com finalização, 80 milhões de librão. Rapaziada, é só o que falta pro Semenyo, é a finalização dele dar uma calibrada. Aí, rapaziada, it's over pros betinhas do Big Six, entendeu? Literalmente. Ele é um jogador extremamente completo, coletivo, driblador. Ele não é um cara como o Ibelmo, vertical, aquele cara que já tem aquela veia produtora, entendeu? Ele não tem nem aquela veia, talvez, do Matheus Cunha. Tanto que o United, com certeza na cabeça do United, o plano A e B... Aliás, os dois planos A era Semenyo, Matheus Cunha e Ibelmo. O United contratou, mas o Semenyo foi considerado. O United até brincou com a ideia de contratar os três, colocando o Matheus Nunes mais como 9, que seria uma burrice. O problema é que falar isso, né? Ó, pô, seria uma burrice contratar os três. Por quê, gente? Porque o Matheus Cunha como 999 na Premier League nunca vingou. Quando o Vitor Pereira chupa ele pra trás, lá ele, né? Traz ele pra trás, lá ele de novo. Aí que o Matheus Cunha começa a vingar e jogou no nível de elite que ele poderia facilmente escolher o próximo time que ele queria jogar. E o Semenyo, como é que ia ficar nesse esquema do Rubão? Agora, eu não gosto muito da finalização dele, por exemplo. Os 2 gols que ele fez contra o Liverpool. Todo mundo, meu Deus! Você vê, de lá pra cá, ó, ele jogou 3 jogos, só deu uma assistência contra o Wolverhampton e cadê gol? Esse é o problema. Ele fez 2 gols contra o Liverpool. Aí todo mundo, meu Deus, 100 milhões de euros do Semenyo. Aí, rapaziada, eu até fiquei assim, massa. Teve um gol lá que ele pega de direita lá que opa, massa. Eu quero ver mais isso aí. Porque a evolução, gente, não é um jogo só. É temporada. Quem vive de um jogo é tuiteiro. Entendeu? Eu gosto de discutir o futebol, o negócio. Entendeu? Contra o Liverpool ele era um jogador de 80 milhões de libras. Já contra o Brentford, nem tanto. Já contra contra o Wolverhampton, ele perdeu 2 gols que você fica, irmão, what's going on? O que tá acontecendo? E contra o Tottenham ele jogou muito, ele perturba, ele é um cara que ele cria caos, ele cria problemas. É só a finalização, ó. Semenyo, finalização, 80 milhões de librão na tela, rapaziada. Na tela. Rapaziada, vocês já viram a produção do Ismaila Sarr? Olha isso aqui. Pay. Olha aqui, ó. Bal.
Bal, 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 bal. Bal, bal. Olha isso aqui. É que nem Pix do Neymar, sempre tá pingando. Aqui não começou mais ou menos, né? Que já foi na virada do ano. Aí, ó. Ele tá numa fase, o Smiley Sá, depois que ele veio do Olympique de Marseille, imoral. Só que, no Marseille, eu vi ele jogar. Ele como um ponta de um sistema, de propor o jogo, não foi tão legal. Ou era o De Zerbi que tava acabando com ele? Num sistema de contra-ataque mais vertical, o De Zerbi não é tão vertical. Num sistema de contra-ataque mais vertical, o Sá tá brilhando. E a direitinha tá cantando. O Sá, rapaziada, é um nome pra gente ficar de olho. O Eze, você via, cara, o Eze tem aquela veia playmaking, né? Tem aquela qualidade técnica, tem aquela malevolência ali que você, poxa, esse cara é bom. O Sá, ele é um cara mais vertical, ele não é um cara tão técnico, ele é um cara que ele quebra a linha, ele é rápido, né? Ele trabalha muito pro time. É aquele cara mais de energia do que técnica, intensidade do que técnica. Mas é um cara que tá produzindo pra caramba. Olha a produção do Smiley Sá. É um nome pra ficar de olho. Obviamente, rapaziada, Adam Orton, né? Obviamente, Adam Orton. Aí, rapaziada, 3 jogadores do Brighton que podem pitar no Big Six. Diego Gomes, uma máquina. Que esse cara corre, ele é o número 8. Eu ainda acho que o Huxley não achou o melhor posicionamento. Mas pra você ver, ele colocou contra o Diego Gomes como 10 pra justamente marcar a pressão o Manchester City. Rapaziada, Yakuba Minteh. Cara, deixa eu ver aqui, até a produção dele ano passado. Se tem algum gol agora, tem nenhum gol, não assistência. Esse é o problema. 24 a 25, ó. 6 gols e 4 assistências de 5 de XG. Não tá tão ruim, não. Um jogador de 21 anos não tá ruim. Rapaziada, o que esse maluco corre pelo time, eu acho que ele hoje, ele é o melhor ponta direito da Premier League em jogo coletivo, de correr pra trás. Gente, ele fecha, não é como um ponta, não. Ele fecha como um ala. O último terço dele, que ele teve momentos na última Premier League, né? Ele teve momentos, ó. Tudo tá muito aglomerado. Ele não manteve uma produção tão constante na Premier League. Aqui é a Copa Africana, aqui é muito amistoso. E já tava mais no final. Ele não teve uma produção aqui, ele teve um bom momento, né? Ó. 3 participações em gols em 2 jogos, aí 5 aqui. Agora, na Premier League mesmo, ele não teve uma sequência de produção. Mas é um jogador que talvez ainda esteja há 2, 3 anos do Big Six. Mas eu queria chamar vocês a atenção do trabalho coletivo do Minteh. Ele é o melhor ponta direito de trabalho coletivo. Porque esse cara tem de pulmão. Por isso que eu acho que o Brighton pegou o Adingra, ó. Vai lá pro Sunderland. E o Adingra... Eu até acho que o Adingra tem até mais potencial do que o Minteh. Mas o Minteh faz um trabalho coletivo que é imoral. É imoral. O Minteh é sacanagem o trabalho coletivo dele. Cara, agora ele tem que produzir mais. Tomada de decisão ainda acho um pouco esquisita ainda. É jovem, 21 anos, né? Mas o Minteh é um jogador pra ficar de olho. Eu acho que o Minteh ainda tá 2, 3 anos do Big Six. Brian Gruda, o novo Thomas Miller. Quem lembra? Esse aqui é o BCzinho cantou cedo. Rapaziada, ele é o 10 do Brighton. Ele é o 10 do Brighton. Viu, Huxley? Huxley. Olha os últimos 2 jogos aí dele. Huxley. Roda, Huxley. Ele é o seu 10. 10, segundo atacante. Rapaziada, que o Gruda se botar de 10 e dar tempo pra ele. Esse moleque é especial. Eu não coloquei o apelido dele de novo Thomas Miller à toa, não. Muito bom nos bolsos. O Gruda, rapaziada. Todo mundo é apaixonado por um... Com toda a justificativa, né? Com todo o direito. Todo mundo é apaixonado pelo Kenan Wilds. Eu não acho que o Gruda é o Wilds. Eu não acho que o Gruda talvez tenha o potencial do Wilds. Mas não é muito distante não, tá? Olha o dedinho, ó. Na minha humilde opinião. Não é muito distante não, tá? Não é muito distante não. Aí um jogador que é queridinho de muito e eu ainda tenho ele como Enil. Vou até tirar o óculos. Elliot Anderson.
Ele vem ganhando destaque aí. Quando eu vejo o Anderson jogar, sabe o que eu realmente penso? Alguém do Newcastle deve estar doido. Eu ainda acho muito ele volante pra Newcastle, velho. Parte técnica. Agora, uma intensidade, um pulmão. Ele carrega bem a bola. Muito defensivo, marca forte, marca homem a homem. Cara que dá volume, dá intensidade pro meio campo e com 22 anos. Ele não é, cara, tão alto, ele tem 1,75, só que ele é largo, ele é forte fisicamente. Ele não é tão alto, mas ele é largo, então dá a impressão que ele é maior. Dá a impressão que ele tem mais de 1,80, ele é largo, sabe? E corre. A parte técnica dele que eu ainda não acho que é super, hiper, mega high level. Mas ele é muito jogador pro Newcastle, velho. Sabe quem o Elliot Anderson me lembra muito? O Merino. Tá, bem novinho da Real Sociedade. O Anderson é um Merino inglês. Me lembra um pouco o Merino. Aquele cara 8 que joga ali do lado do 6, que chega ao ataque. Deixa eu ver aqui a produção dele. Já tem uma assistência nessa Premier League. Fez 2 gols e 6 assistências, ó. Você vê um cara que... Ele é um cara de chegada. Ele não é um cara de... Pra você ver, ele não é um cara playmaker, como é o meia do Newcastle. Mas 7 assistências. 6 assistências em 6 grandes chances criadas, né? Aproveitamento tá bom. Agora, eu não acho que ele tecnicamente é o cara mais polido. Agora, ele é uma intensidade, porra... Literalmente, ele chama a atenção mesmo dele, essa intensidade, esse volume, essa intensidade. Toda vez que eu olho o Anderson, eu fico pensando, cara, alguém no Newcastle deve estar puto. Alguém no Newcastle deve estar puto. Ele é um jogador muito do Newcastle mesmo, né? Ele é base do Newcastle, não tô enganado. É, base do Newcastle. Nossa, eu acho que ele foi designado para esse tipo de jogo do Newcastle. Por isso que tá dando certo também na mão do Nuno Espírito Santo. O Anderson, rapaziada, pra mim ele é um enigma, pra você ver. Ele tava no Newcastle do Ed Howe, todo mundo sabe como é que joga. Aí ele vai pro Nottingham Forest, do Nuno Espírito Santo, que é outro cara também que não é muito de um jogo construtivo, é de um jogo mais de força. Então, entende como você tem que ter um certo cuidado? Se eu pegar um Elliot ele se colocar num Chelsea, no City, no Liverpool, será que ele encaixa? No jogo mais propositivo? Entendeu? Ele, eu não tô julgando não, tá? Aí a Elliot Anderson Brasil. Eu não tô julgando não, pra mim ele é um enigma. Ele tem muito cara de jogador do Arsenal, talvez um dia, de um Newcastle. Mas ele é um jogador interessante, ele é um enigma pra mim. O cara que tá muito queimado no Brasil, mas continua jogando muito bem na Premier League, é o Murilo. Apesar da pancada aí, ele vacilou nos gols. Mas o Murilo tá jogando muito, muito bem. É um jogador que com certeza o Big Six tá de olho. Com certeza o Big Six tá de olho no Murilo. Com certeza. O cara fez uma temporada incrível. Fez um jogo pelo Brasil horrível. E ficou queimado na seleção brasileira, o Murilo. Mas é um nome pra ficar de olho. De zagueiro, ó, por exemplo, ele. O Collins, eu já falei. O super zagueiro, Braithwaite, quando voltar de lesão, também é o nome pra ficar de olho. Tem já alguns nomes aí pronto. Por exemplo, se o Mosqueira estreou tão bem pelo Arsenal, eu acho o Murilo mais jogador do que o Mosqueira. Então já começa a comparar ali, ó. Cara, se o Mosqueira entrou nessa bucha aí, vamos ver o Mosqueira, né? Tá muito cedo também pra elogiar e muito cedo pra criticar. Se o Mosqueira tá entrando bem, imagina o Murilo. O Murilo já é um jogador de Big Six. Belezinha? Braithwaite, eu não pra ficar de olho, você apresenta alguma evolução. O Collins é um líder. É o Van Dijk, irlandês. Jogando muito, muito, muito. Tem muito time aí de olho nele, na liderança, no zagueiro, no box defender que ele é. E, obviamente, rapaziada, muita gente também tá de olho nesse rapazinho aqui, principalmente um clube de Manchester, né? Valentino Livramento, rapaziada. Olho no Livramento, tá? Meio do ano, vamos ver se renova, sai alguma renovação. Meio do próximo ano, já vai faltar 2 anos de contrato pro Livramento. Aquela hora. E aí, renova
Ou vamos te vender no topo do mercado? Hein? Entendeu? Literalmente isso. O Livramento. Tem muito time aí de olho nele. O United, pra direita, pode pensar nele como ala. City como lateral direito. Talvez se o Liverpool sofrer com equilíbrio na lateral direita, Livramento. Se o Gusto não vingar, Chelsea chama de volta. Gusto não vingar e Reece James se bichar, Livramento. O Pedro Porro lá, tá mais... Cara, o Livramento hoje tem vaga aí. Lembra, tá? O Livramento joga nas duas. Pela esquerda, ainda mais defensivo. Mas hoje aí, eu acho que só o Arsenal não precisa do Livramento. Ben White, Timber. Só o Arsenal hoje, não, talvez... depende do contexto do que acontecer, não ficaria de olho no Livramento, belezinha? E um jogador que eu acho incrível, que tá jogando muito, só perdeu o primeiro jogo porque que teve que ver o nascimento do filho, é o Damsgaard. O McAllister dinamarquês. Tá jogando muito bem. Eu vi o VT contando que não jogou mal. Eu não me baseio em notinho de sofá score. Olho no Damsgaard, hein? Eu acho o Damsgaard... Ele... Agora que o Issa saiu, né? Ó... Chad e Damsgaard talvez sejam as próximas duas grandes vendas do Brentford. Tem um Collins, obviamente, né? Eu acho que Collins, Damsgaard e Chad são os 3 jogadores para ficar de olho. O Yarmolenko começou a temporada até que bem, é um nome interessante, ucraniano, 1,80m, forte fisicamente. Mas o Damsgaard é um jogador para ficar de olho. 8/10, criativo, playmaker, joga pro time. Cara, ele de 8 a segundo atacante, o Damsgaard joga, velho. De 8 a segundo atacante, que é 8, 9 e 9,5, né? 8, 10 e 9. 9,5, né? Segundo atacante a gente chama de 9,5. 8, 10 e 9,5. Damsgaard. Dá pra jogar. Belezinha? Tamo junto.